Vamos agora para o texto 2. A conversão e a comissão divina de Paulo em Gálatas capítulo 1, versículo 13 e o versículo de número 14. Veja que ele começa a mostrar para os judeus a sua posição anterior para os irmãos. Ele fala sobre a sua conduta, ele fala do judaísmo, apresenta o cristianismo e o judaísmo como duas religiões diferentes. Então veja bem que na sua originalidade o judaísmo fora a principal corrente do plano redentor de Deus, não podemos negar isso. E foi através dos judeus que vieram tanto a palavra de Deus, como também o nosso amado Messias, Jesus Cristo. Então, nos dias de Paulo, o judaísmo havia se afastado do plano divino. Como nos dias de hoje, há um afastamento paulatinamente silenciosa do verdadeiro evangelho. Por isso, em muitas ocasiões, ele faz ênfase à questão quão zeloso fora ele com a fé judaica. Ele era tão zeloso que ele procurava matar as pessoas que iam de encontro à fé judaica, os seus dogmas. Então, somente por uma revelação divina, ele pôde se convencer. O evangelho converteu a Paulo. Ele era um apóstolo da lei. E apenas Deus podia transformar, somente Deus, em um apóstolo de Cristo. Foi a intervenção divina que fez, que arrancou Paulo do seio do judaísmo frio, morto, sem vida, e levando ele para o cristianismo vivo de um Cristo ressurreto, que era a razão do viver dos irmãos da época. Então isso é muito importante quando a gente começa a observar. E veja bem que a revelação e direção divinas, Gálatas capítulo 1, versículo 15 ao 17. E observamos que nesses versículos Paulo continua dizendo, falando, afirmando o que ele falara nos versículos anteriores, mostrando o seu evangelho e ministério, dizendo que são de Deus e não de homens. E ele diz, com muita segurança, eu fui separado antes de eu nascer. Então, antes de Paulo mesmo nascer, Deus já havia escolhido ele para uma obra especial. Presta atenção, não era a predestinação fatalista de escolher Paulo para ser salvo. Paulo foi escolhido para fazer cumprir os planos de Deus através do Evangelho de Cristo, exercido por ele mesmo. Então o apóstolo Paulo fala de tudo aquilo que ele passou. E observe que no versículo 15 e o versículo 16, que está em nosso livro, do capítulo 1, ele mostra dois tipos, ou dois atos principais de Deus, que era seguido de dois propósitos, dois atos e dois propósitos. Então, o primeiro ato, ele diz que me separou antes de eu nascer. Pronto. O segundo ato, me chamou pela sua graça. Não é o merecimento do apóstolo Paulo. Não. Gálatas 1:15, 1:15. Mas qual era o propósito imediato? Aprove revelar o seu Filho em mim. Pronto. Então, aprove a Deus que Cristo fosse revelado na vida do apóstolo Paulo. E o propósito remoto para que eu pregasse esse mesmo Cristo ressurreto entre os meus irmãos gentios que tanto persegui em toda a minha vida. Então, observamos que a seguir ele fala sobre dirigido para o serviço. Gálatas capítulo 1, versículo 18 ao 24. Estes versículos acrescentam tudo o que Paulo fez logo após a sua conversão. Veja que ele não foi, logo após que ele se converteu, ele não foi para Jerusalém. Jerusalém estava com uma panela fervendo. Eu fiz até um vídeo sobre isso. O judeu chamado Paulo, né? Era uma panela de pressão. E Paulo foi para a Arábia. Lá, bem distante, e lá ele teve um encontro, mais uma vez, ou dando prosseguimento de tudo aquilo quanto ele queria
ou devia fazer, melhor dizendo. Então, se Paulo pregasse um falso evangelho, os discípulos, como o apóstolo Pedro e Tiago, teriam corrigido. Isso é fato. Não teriam aceitado, por hipótese alguma. Mas veja que a corroboração no versículo 23 vem aqui. Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Essa aí é a lição de número 7, e que do texto 2 dos irmãos continue prosseguindo nessa jornada. Isso é muito bom quando estudamos a vida do apóstolo Paulo.